Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. E no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre o Senhor restaurando a nossa coroa de glória, colocando brasas vivas ao invés de cinzas sobre a nossa cabeça. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, nós temos um código, uma chave, uma narrativa poderosa para entendermos como é que funciona esse processo de Deus restaurar a coroa de glória perdida. Você tem que entender um pouco da história de Israel. Jeremias ele é um dos profetas que anuncia que se o povo não se arrepender, se o povo continuar ofertando bolos de farinhas para a rainha dos céus, se o povo continuar pecando contra o Senhor e se prostrando a Baalins, Astarote e tantos outros ídolos, haverá uma invasão, haverá uma guerra, haverá uma destruição, haverá um juízo iminente pela instrumentalidade dos egípcios, dos babilônicos, dos assírios. Eles vão vir de lá do norte e vão devastar a nação de Israel, vão destruir Jerusalém. A mensagem de Jeremias é uma mensagem melancólica, dura, choraminguenta e uma mensagem de arrependimento. Jeremias é uma espécie de profeta chato, mas um profeta de Deus, um profeta ungido, um profeta sério. E Jeremias, ele é desprezado no seu ofício profético. A mensagem de Deus pela boca dele é rejeitada. E quando você rejeita profeta, então Deus tem que dar testemunho público do que o profeta estava falando. Quando você recebe profeta, Deus tem que dar testemunho público de galardão de profeta. Por isso que em Mateus capítulo 10, versículo 40 e 41, Jesus diz que se recebe um justo na qualidade de justo, temos o galardão de justo. Se recebemos um profeta na qualidade de profeta, tem sobre as nossas vidas o direito de recebermos o galardão do profeta. A mesma coisa acontece quando você rejeita uma mensagem que é de Deus. Israel, Judá, Samaria, Jerusalém, na sua psique, rejeitaram vários profetas, inclusive Jeremias. E aí se cumpre a profecia dele. Eles são levados escravos para a Babilônia, para a Síria. Eles ficam agora 78, 76 anos, embora Jeremias tenha profetizado 70 anos de cativeiro. E diz as narrativas arqueológicas, os desenhos rupestres, as esculturas, os manuscritos históricos que eram os mamilos atravessados com anzol, as genitálias, o umbigo, a sobrancelha, a boca, o nariz dos príncipes, dos nobres e dos falsos profetas que diziam assim: Jeremias é um bobão que não sabe o que está profetizando, entendeu? Haverá paz, haverá paz, haverá paz, não vai acontecer nada. E Jeremias dizendo: arrependo-se porque o Senhor está com a medida da iniquidade prestes a transbordar. Um pecado nacional, um pecado coletivo. Quando eles vão para os cativeiro, muitos dos anciões, muitos dos pais que praticaram esses pecados, essas iniquidades, morrem, perecem, desaparecem. Existem os filhos que foram levados escravos pequenos e retornam para Jerusalém depois de 76, 78 anos. E existem os que vão nascer escravos e vão depois reconstruir e reedificar os muros de Jerusalém, o altar do templo, o templo e a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, as cidades circunvizinhas. Bom, esse texto ele nos fala um pouco sobre a coroa de glória que Israel perdeu e clama por restauração. Deus é um Deus que sente prazer em restaurar a unção perdida, restaurar a glória perdida, restaurar o prejuízo financeiro que nós tomamos por causa da nossa imaturidade, restaurar o casamento, restaurar a saúde, restaurar a alegria, restaurar a vida que nós, por causa de nós mesmos, da independência, da orfandade, da rebelião, da obstinação, do egoísmo, nos emancipamos de Deus e acabamos então nos ferindo, nos machucando. Ele, por mais que possa ter ficado naquela ocasião furioso, ele é um Deus perdoador. Se você hoje clama a Deus e se sente no mesmo quadro e cativeiro espiritual que Lamentações de Jeremias capítulo 5 narra e descreve, não quer dizer que Deus esteja furioso com você, quer dizer que você acredita e você se sente como se um Deus estivesse furioso com você. E ainda que Deus tenha ficado furioso em algum momento do passado, ele não fica eternamente bravo, indignado e furioso. Isaías, ele nos narra no capítulo 59, verso 17, que o Senhor se levantou
o arco da justiça e se vestiu com vestes de vingança. Não quer dizer que vingança faça parte da natureza de Deus. A natureza de Deus é um Deus de amor, um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso em todo o tempo. Dadas as circunstâncias da medida da iniquidade que nós acumulamos e transbordamos a presença de Deus, é possível, é real que ele se vista com vestes de vingança. Mas ele não é um ser vingativo que fica nesse estado por tempo indeterminado. E se você se sente assim, bloqueado, impedido de experimentar a Deus, e acha que Deus está o tempo todo irado, furioso, querendo destruir você, muito provavelmente você está numa narrativa muito parecida com a do capítulo 5 de Lamentações de Jeremias, aonde você se sente rejeitado por Deus. Mas eu tenho que te dizer, não é rejeitado pelo Pai. Se por algum pecado do passado isso perdeu a tua conexão com Ele, chegou a hora de restaurar e de receber a revelação do coração paterno, do amor perdoador e reconciliador do nosso Deus. Restaura-nos a coroa da glória. Restaura a coroa da glória sobre a nossa cabeça. Tira as cinzas e coloca brasas vivas, brasas de poder. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Veja o teor nostálgico dessa narrativa, que é poética e é profética. Lembra-te, Senhor, do que nos tem acontecido, sucedido. Considera e olha o nosso opróbrio, a nossa vergonha, a nossa humilhação, o nosso estado deplorável. A nossa herança passou a estrangeiros. Claro, foram invadidos, foram roubados, foram saqueados. Reino da Síria, reino da Babilônia, reino do Egito. E as nossas casas agora estão nas mãos dos forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas, e a nossa água por dinheiro bebemos. Tem que comprar água para beber. Quanto é que você paga aí na tua cidade do galão de água para beber no teu apartamento? Veja que o sistema pós-moderno da cristandade não é muito diferente de um sistema corrupto, economicamente falando, da geopolítica, concentrando riquezas de uma meia dúzia de famílias e nos fazendo comprar a lenha por dinheiro e beber a nossa água potável, a nossa água mineral, a um custo fixo. E por preço vem a nossa lenha. Ou seja, eles tinham que comprar pela lenha para poder cozinhar e tinham que comprar pela água potável para poder beber no exílio babilônico. Os nossos perseguidores, opressores, os que nos escravizam, estão sobre os nossos pescoços, pisando na garganta aqui, ó. Você se sente assim com a taxa de juro do cheque especial e do cartão de crédito? Estamos cansados e não temos descanso. Os egípcios e os assírios, para eles nós estendemos as nossas mãos a fim de que eles possam nos fartar de pão. Ele está se enxergando nesse texto como um mendigo, como um esmoler, e ele está se narrando diante de Deus com uma poesia, com uma oração, com um texto profético inspirado poeticamente, mas ele está se apresentando diante de Deus como um esmoler. Ele está dizendo, olha, para os egípcios a gente estende a nossa canequinha, pedindo uma moedinha, pedindo uma migalhinha de pão para comer. Para os assírios nós pedimos esmola, nós pedimos que eles nos dê o resto da comida deles para nós podermos nos alimentar. E isso tudo está acontecendo literalmente com uma geração que foi levada ao cativeiro babilônico porque desprezou a Deus e desprezou os profetas de Deus e a mensagem correspondente. E tudo isso está acontecendo com os filhos inocentes que nasceram nesse quadro de opressão babilônica, de opressão assíria. Eles nasceram escravos por causa do pecado dos pais. A segunda, terceira geração que já nasce na escravidão, no contexto babilônico, assírio, que pecado eles praticaram no livre-arbítrio deles? É a iniquidade dos pais sendo visitada nos filhos, com toda certeza. O versículo 7 diz que nossos pais pecaram e já não existem mais, porém nós estamos levando as suas maldades, nós estamos purgando as suas iniquidades, nós estamos levando sobre os nossos ombros a iniquidade, o pecado, a rebelião, a teimosia dos nossos avós, dos nossos pais. Abre aqui um precedente para a teologia de maldição hereditária, que não é o foco desse vídeo, mas eu vou te citar dois textos, tá? Havia um provérbios em Israel, Jeremias capítulo 31, versículo 29, que diz assim, ó, assim naquela época vocês não irão mais dizer, os nossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram.
Porque a teologia de Levíticos, de Números, de Deuteronômios, do Pentateuco, dá muita ênfase à visitação da iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração e a bênção divina sendo visitada até a 1000ª geração. Todo mundo acredita que a bênção do pai visita até a 1000ª geração. Todo mundo tem medo de falar ou de construir uma teologia sobre a iniquidade sendo visitada na terceira ou quarta geração. Bom, eles então tinham uma convicção. Meu pai comeu uva verde e eu estou com os dentes, com a boca travada, embotada. E o profeta Jeremias fala de um tempo em que isso não vai ser mais assim. Um tempo em que Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nos garante que foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso, o Novo Testamento, os teólogos gostam de dizer que não existe mais maldição hereditária. Eu particularmente acho que está errado. Eu acho que é exatamente porque existe maldição hereditária, Jesus já resolveu na cruz do Calvário. E a nossa fé na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário é suficiente para que, assim que pela fé eu recebo cura, pela fé eu creio que ele se fez pobre para nós prosperarmos e enriquecermos, pela fé eu creio que ele me substituiu nos pecados para a salvação, pela fé ele se autoflagelou para que fôssemos curados, pelas suas feridas, pelas suas chagas recebêssemos a cura. Ora, pela fé nessa obra redentora de Cristo Jesus, eu creio que a maldição que existe, a maldição que é real, a maldição do pai, o avô, o bisavô, o tatravô, que tem direito de atrapalhar os meus negócios, a minha saúde, o meu pâncreas, o meu fígado, o meu DNA, o meu RNA, as minhas estruturas cromossômicas aqui hoje, essa maldição é desligada, é cancelada pela fé naquilo que Cristo Jesus já consumou, já realizou de uma vez por todas, auto e suficiente. Mas é necessário esse exercício de fé se apropriando disso, assim como em qualquer outra área da vida cristã. Gálatas 3,13 deixa claro que Jesus tomou sobre si e ele se fez maldição, levando sobre si no madeiro. Porque maldito é todo aquele que for crucificado. E Jesus assume isso no nosso lugar. Então todas e qualquer maldições que possam estar impedindo você de ser a pessoa que Deus quer que você seja, estão canceladas, desligadas, quebradas pela oração da fé que você está fazendo agora. Com as suas palavras de uma forma espontânea, genuína, sem se preocupar se a teologia está certa ou errada, na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Centraliza nele. Os judeus fizeram desta verdade, que a iniquidade dos pais é visitada nos filhos, uma espécie de transferência de responsabilidade. Em vez de assumir a responsabilidade pelo seu erro e o seu pecado, não, eu não tenho pecado para confessar, meus pais é que pecaram, agora as coisas estão dando errada para mim. E aí Jeremias traz esse puxão de orelha e estabelece um equilíbrio, uma maturidade, embora seja real a afirmação de Deuteronômios que diz que a iniquidade do pai é visitada no filho da terceira e quarta geração, não podemos fazer disso uma muleta para fugir da nossa responsabilidade pelo nosso pecado. Mas também não podemos inventar uma teologia de que não existe maldição para ser quebrada. Tanto existe que Cristo Jesus providenciou solução para ela na sua obra completa, plena e redentora na cruz do Calvário. Faça essa oração e receba a vida. Versículo seguinte, 8. Servos, empregados desses que os invadiram, dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre da opressão da sua mão. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno, por causa do ardor da fome. Tanto o sol do deserto, quanto as poucas vitaminas de uma alimentação inadequada os enfraqueceram. Forçaram, estupraram, molestaram sexualmente, esse é o sentido aqui, as mulheres de Sião e as virgens nas cidades de Judá, foram violentadas. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos já não são mais reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer, e os meninos caíram debaixo das cargas da lenha. Até as crianças têm que trabalhar. Os velhos já não estão mais às portas. Os jovens já deixaram a sua música. Cessou a alegria, cessou o gozo no nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Quando nós cantamos que o tempo de cantar, o tempo de dançar chegou, é que nós estamos
pela fé, encerrando esse ciclo de iniquidade e ativando uma nova estação de fé em Cristo Jesus, aonde Ele levou sobre si a maldição, nós não precisamos mais ficar presos ou escravos a ela. Versículo 16 é a chave do capítulo 5 de Lamentações de Jeremias. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por que nós perdemos a coroa de glória? Por causa do pecado. Por que Israel perdeu a sua coroa de glória? Por causa do pecado. Por que Judá perdeu a sua coroa de glória? Por causa do pecado. Por que Jerusalém foi devastada? Por causa do pecado. Por que Deus permitiu que a Samaria fosse destruída? Por causa do pecado. Daquela geração que está se preparando para retornar e reconstruir? Não. Por causa das gerações anteriores. Muitos deles nasceram simplesmente sem esse exercício de livre-arbítrio, mas tem as causas e as consequências do pecado do pai e da mãe. Talvez você seja uma criança de 15 ou de 5 ou de 10 anos de idade que está soropositiva com HIV e você nunca praticou sexo pervertido. Sua mãe, seu pai, seu avô praticaram. Seus pais o fizeram e você agora tem um diagnóstico de soro positivo, SIDA, AIDS. O fato de você não ter o exercício do pecado não quer dizer que esse pecado não te oprima, não te contamine, não te instrua os sonhos da tua vida. Assim é espiritualmente essa geração que nasce no cativeiro. Eles estão oprimidos, eles estão escravos, eles têm que trabalhar debaixo do sol e do chicote. Alguns deles são os responsáveis que ainda sobrevivem na velhice por ter desprezado a Deus, desprezado os profetas, desprezado as mensagens e as chamadas de arrependimento. Outros são totalmente inocentes, que nasceram no cativeiro babilônico, mas estão sofrendo as consequências da iniquidade das gerações anteriores. Ora, pela fé no sangue do Cordeiro, tudo isso pode ser anulado, quebrado e revertido. Pela fé na obra plena e suficiente de Cristo Jesus, a cruz do Calvário, toda maldição cai por terra e é quebrada na sua vida agora. Por isso desfaleceu o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, permanece eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Porque te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Veja que ele está nostálgico, ele está melancólico, ele não consegue ser coerente na sua teologia. Ele está se sentindo abandonado por Deus por muito tempo. Bom, a profecia foi de 70 anos, ficaram 76, 78 anos no cativeiro. Mas o fato é que Deus não o abandona, Deus não o despreza, Deus não o rejeita. Se por um tempo e por uma situação ele foi rejeitado, ou ele sentiu-se rejeitado por Deus, que são duas coisas totalmente diferentes, o fato é que ele está questionando Deus no meio da sua amargura, da sua loucura, da sua incapacidade de ser coerente com a sua teologia. E Deus não vai destruí-lo por causa disso, vai curar a alma ferida. Aí ele clama, o versículo 21, é a chave da restauração, porque até agora é uma poesia de coisa nostálgica e ruim. O capítulo 5 de Lamentações de Jeremias, veja a chave da vitória, o versículo 21. Converte-nos, converte-nos, converte-nos a ti, ó Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como antes. Bom, isso aqui é o Salmo 51, eu falei em alguns vídeos atrás. É o clamor do Salmo 51. Convence-me do meu pecado. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim e me convence da justiça, do juízo e do pecado. Espírito Santo de Deus, eu não consigo oferecer ao Pai fruto de arrependimento genuíno, a não ser remorso, culpa e religiosidade barata. Espírito Santo de Deus, ministra e produz em mim algo genuíno para que eu me converta ao Senhor. E ele ministra, e ele visita, e ele responde esse clamor. Esta é a consciência de que você, como pecador, por si mesmo não consegue se chegar a Deus, mas se você clamar, o Senhor vai gerar em você o fruto de arrependimento genuíno. Converte-me, converte-nos, convence-nos das nossas maldades, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Leia depois o Salmo 51 e compare com o versículo 21 de Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Mas tu nos rejeitaste totalmente. Ele está preso numa dimensão do mundo espiritual em que ele não consegue crer na restauração, na misericórdia, no amor, no perdão de Deus. Pessoas que oram 20, 30 anos dentro da igreja, mas estão presas nessa dimensão, nunca
experimentam o amor de Deus. Eles sabem que Deus ama, mas eles não experimentam o amor de Deus. Tem que sair desse cativeiro espiritual para poder experimentar e receber a graça, a misericórdia, o perdão de Deus. Perdão que nós não merecemos, mas Ele é perdoador. Tu estás muito enfurecido contra nós. Talvez Deus não esteja tão enfurecido assim, mas ele acha e ele crê que Deus o odeia. Como experimentar o amor do Pai em uma circunstância dessa? Tem que mudar esse sistema de crenças. Isaías 59:17 eu já citei, são as vestes de vingança. Lá diz assim, ó, empunhou sua justiça como couraça contra os ataques, colocou na cabeça o capacete da salvação, e o Senhor vestiu-se de vingança e envolveu-se de zelo como uma capa. O fato de Deus ter se vestido com vestes de vingança é evidência de que Deus não é vingativo. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bom em todo o tempo, Deus é perdoador e reconciliador. Para cumprir a sua palavra, para zelar pela sua palavra, para cumprir um castigo na terra, porque a medida de iniquidade transbordou, ele precisa se vestir de vinganças. Ele executa esse aspecto da sua palavra que foi transgredida, negligenciada, blasfemada, né? E ele tira essas vestes de vingança, porque ele não é vingança, ele é luz. Ele é amor, ele é poder, ele é graça. Deus é especialista em segunda, terceira, quarta, quinta, milionésima chance. Israel já havia sido oprimido pelos egípcios e agora estava novamente sendo oprimido pelos babilônicos, depois novamente pelos assírios, e Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de renovos. Não importa quantas vezes você ou eu tenhamos pecado, o fato é que hoje é o dia de tirar a alma da prisão, de tirar a mente desse lugar que faz você achar que Deus está furioso e te odeia e quer te destruir, e crer que Deus é misericordioso, amoroso, reconciliador e perdoador, mesmo que sejamos um bando de sem-vergonhas que não valemos nada. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu te abençoo para que a coroa da glória seja restaurada no seu ministério, no seu chamado, na sua vida, nos seus negócios, no seu business, na sua relação matrimonial, na sua saúde física, nas doenças, nas enfermidades. Ah, Senhor, perdemos a coroa de glória, restaura-nos como antes. Eu te abençoo para que coroa de justiça ao invés de cinzas, vestes de louvor e adoração ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria seja abundante sobre você ao longo do dia de hoje. Compartilhe esse vídeo, comunique ao maior número possível de pessoas, participe financeiramente depositando em nossa conta bancária, fazendo o seu pacto, fazendo a sua aliança, e prepare-se para subir a montanha com seus pedidos de oração. Mande por WhatsApp seus pedidos de oração, nós estaremos orando e intercedendo individualmente por cada um dos pedidos de oração que vierem. Deus abençoe, em nome de Jesus.